Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 25 de abril. Vamos começar essa edição falando sobre o início da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para quem tem mais de 18 anos em 9 estados do país e no Distrito Federal. São Paulo já informou que só vai começar a aplicar a partir de amanhã e apenas para quem tem mais de 50 anos. Segundo a gestão municipal, ainda não há doses suficientes para toda essa população paulista. A Secretaria de Estado de Saúde liberou para que os municípios definam o cronograma de acordo com a disponibilidade do estoque disponível. O governo estadual afirma que, mesmo com a liberação do Ministério da Saúde ontem, até o momento não enviou a quantidade suficiente de doses destinada a todos os adultos, público de cerca de 23 milhões de pessoas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi ao Senado participar de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos para justificar as decisões da instituição financeira. Ele defendeu a atual taxa Selic de 13,75% ao ano. Roberto Campos Neto reafirmou que o Banco Central age de forma técnica na fixação da taxa básica de juros para combater a inflação. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, ele afirmou que a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos, avançou mesmo durante o período eleitoral. Segundo Campos Neto, se o Banco Central tivesse parado de subir os juros no ano passado, a inflação teria sido de 10% em 2022. Para definir o nível dos juros, o Banco Central se baseia no sistema de metas de inflação. Quando a inflação está alta, o BC eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central pode reduzir o juro básico da economia. Campos Neto disse que as ações têm mostrado bons resultados. E que está caindo a inflação, né? Então a gente entende que ter atuado antes funcionou e a gente precisa esperar para ver os próximos números e os próximos acontecimentos para ver qual é o curso de ação sempre muito técnico do Banco Central. Campos Neto falou que o movimento de juros antecipado já mostrou ser capaz de controlar a inflação. Ele citou como exemplo os anos de 2014, 15 e 16, quando o mercado internacional teve inflação alta. O mundo tem um surto inflacionário e o Brasil está com uma inflação mais baixa do que a média, o que mostra o sucesso de ter feito o movimento de juros antecipadamente, né, e ter sido capaz de controlar uma inflação que poderia ter sido muito pior. As contas externas do Brasil tiveram um saldo positivo de 286 milhões de dólares no mês passado. Desde junho de 2022, o resultado era sempre negativo. Nos últimos 12 meses, a conta está no vermelho em mais de 52 bilhões de dólares. Segundo o Banco Central, o que impede que a situação fique pior é a balança comercial. E o governo arrecadou 171 bilhões de reais em impostos no mês de março. Com isso, fechou o primeiro trimestre do ano com 581 bilhões de reais. Com a alta de quase 0,5%, foi o melhor resultado do período desde que a Receita Federal começou a contar nos últimos 23 anos. O imposto de renda, como sempre, puxou a fila da arrecadação dos tributos federais. E olha só, o painel do impostômetro localizado na região central da capital paulista deve bater amanhã R$1 trilhão. O repórter Leonardo Félix tem as informações. Este é o montante pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. Na conta entre impostos, taxas e contribuições, incluindo juros, multas e correção monetária. O resultado será registrado com 7 dias de antecedência na comparação com 2022. A explicação para isso acontecer, segundo a Associação Comercial, é por conta do aumento da inflação. Parte dos impostos incide sobre os preços dos produtos. Ainda de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a carga tributária de impostos tem um impacto direto na vida das pessoas, pois é a partir desses valores que o governo consegue investir em áreas importantes, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. E com a proximidade do Dia das Mães, época em que o comércio ganha fôlego, a arrecadação tributária deve ter números expressivos. De São Paulo, Leonardo Félix.
Ainda falando sobre a cidade de São Paulo, houve um aumento no número de famílias vivendo na extrema pobreza. No segundo semestre do ano passado, passou a ser de mais de 760 mil pessoas, segundo dados do Cadastro Único da Prefeitura, que é usado para o pagamento de programas sociais na capital paulista. Em julho de 2022, o número de famílias nessa situação era de 690.933. Em agosto, saltou para 704.073 e fechou o ano com 760.386 famílias que vivem com renda per capita mensal de até R$ 109. Já até março deste ano, o número de famílias nesta situação ultrapassava 792 mil. Em comparação com os 3 primeiros meses de 2022, a quantidade de famílias aumentou 20,8%. Segundo a Prefeitura da capital paulista, entre as pessoas cadastradas no Cade Único referentes ao mês de fevereiro, 49.562 têm a marcação em situação de rua. Mas do total, só 34.700 estão com o cadastro atualizado, podendo os demais estarem em favelas, casebres, cortiços e etc. Segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda, em fevereiro deste ano, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, atingiu mais um recorde de caixa com cerca de 34 bilhões e 900 milhões de reais. Recursos que, segundo a Prefeitura, refletem o bom momento da economia paulistana, após a queda nos indicadores econômicos causados pela pandemia e não significam falta de empenho da gestão municipal no enfrentamento aos problemas da cidade, mas que não existem garantias que o cenário econômico positivo da cidade seguirá indefinidamente sem sobressaltos, o que exige dos gestores públicos prudência para evitar ações que gerem problemas futuros nas contas da Prefeitura. Informou ainda que a administração municipal tem realizado esforços continuados para melhorar a qualidade dos serviços públicos ofertados à população e para enfrentar os desafios agravados pela pandemia do atendimento à população, especialmente a parcela em situação de maior vulnerabilidade social. Vale ressaltar que o Cade Único é a porta de entrada para diversos programas de benefícios, como o Auxílio Brasil, Prestação Continuada, Bolsa do Povo e o Vale Gás, por exemplo. Ele precisa estar atualizado para que a população mais vulnerável tenha direito a receber os recursos. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu 9.317 medidas protetivas para mulheres em situação de risco só entre os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. Incluindo esses 3 meses, desde 2019 já são 115.067 medidas até agora. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, os números demonstram que o combate à violência doméstica e contra a mulher deve ser prioritário e envolver toda a sociedade, além das instituições da esfera pública. A concessão da proteção se dá pela junção de diferentes leis, sendo as principais da Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. A aplicação pode ocasionar para o agressor o afastamento do lar, distanciamento, restrição de visitas, entre outras. E antes da gente encerrar, olha só essa informação da FGV. Fatores como idade, condições socioeconômicas e falta de atividade física podem estar ligados à obesidade no país. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, é apontado que de cada 10 brasileiros, 6 estão com sobrepeso. A pesquisa mais recente da FGV realizou uma projeção sobre a evolução da obesidade no país. E foi constatado que, caso a doença permaneça com a taxa de crescimento atual, vai atingir 24,5% da população em 2030. Nesse cenário, algumas parcelas da sociedade são mais vulneráveis.
Utilizando dados da Pesquisa Nacional em Saúde e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, apesar de associarem a obesidade ao consumo de determinados alimentos, a pesquisa indicou esse fator como pouco relevante, mas que o estilo de vida, modo de trabalho e o local onde mora aumentam a probabilidade de excesso de peso. Por exemplo, foi constatado que há um desequilíbrio entre consumo e gasto calórico nas populações de baixa renda, já que alguns motivos apontam para uma vulnerabilidade maior nessa parcela da sociedade, com acesso a alimentos mais baratos e pobres em nutrientes com alta densidade calórica, ao mesmo tempo em que a baixa escolaridade limita também o acesso a informações nutricionais, impactando nos hábitos alimentares dessa população. Com relação à obesidade infantil, ela está bastante associada à prevalência da doença ao longo de toda a vida de uma pessoa. Há indícios de que os hormônios presentes no leite materno contribuem para a saciedade do bebê e que essa pode ser uma estratégia para diminuir riscos de doenças crônicas, como a própria obesidade. Ou seja, a interrupção precoce do aleitamento materno e o modo de vida associado a meios de transportes, somado a um elevado viés de sedentarismo, são algumas das causas multidimensionais que contribuem para a obesidade infantil. Outro fator que pode ser apontado para o desenvolvimento de uma doença crônica é o envelhecimento. Porém, uma vez que a doença é estabelecida na juventude, fica muito difícil reverter o quadro até a vida adulta. O estudo ainda apontou uma maior prevalência da obesidade entre mulheres, apesar da prevalência de sobrepeso ser maior entre os homens. Porém, a FGV destaca que entre mulheres não costuma ser tão grande quanto em homens, já que o aumento de peso no público masculino é ligado à região do abdômen e à possibilidade de doenças cardiovasculares. Por isso, existem outros fatores que podem também estar relacionados à obesidade, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo, que podem ser 2 vezes maior em pessoas obesas. Além de doenças respiratórias, como asma ou bronquite, e condições relacionadas à mobilidade, como artrite e problemas na coluna ou nas costas. Para minimizar esse cenário, a FGV apontou que o consumo de leguminosas, como feijão e ervilha, e de oleaginosas, como amendoim e castanhas, está associado a menores chances de ganho de peso. A ingestão do clássico arroz e feijão não traz riscos. Já o churrasco está associado a efeitos gritantes para o excesso de peso e a obesidade, principalmente quando ligado à falta de prática de exercícios e ao consumo de bebida alcoólica. Agora sim, eu fico por aqui. Já às 6h30, Juliana Dariva e a Maria Alice Dias trazem mais notícias para você. Às 10 da noite, eu e Alexandre Jaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia e uma ótima terça-feira para você. Tchau.